Deus é culpado pelas coisas ruins que nos acontecem? Será que a gente coloca ele nesse patamar e tira dele a divindade e majestade? Deus é culpado por você estar no fundo do poço? Será que muitas vezes quando você está desesperado, ao invés de você orar, a culpa toma conta do lugar dos joelhos dobrados ao chão? É sobre isso e mais um pouquinho que nós vamos falar no podcast de hoje. Olá, povo de Deus! Olá, povo abençoado! Sejam bem-vindos a mais um podcast do canal Duas Amigas e uma Fé. Deus é culpado pelas coisas ruins que nos acontecem? Será que a gente coloca ele nesse patamar e tira dele a divindade e majestade? Nossa! Deus é culpado por você estar no fundo do poço? Será que muitas vezes quando você está desesperado, ao invés de você orar, a culpa toma conta do lugar dos joelhos dobrados ao chão? É sobre isso e mais um pouquinho que nós vamos falar no podcast de hoje. Deus é culpado? O que você acha? Comenta aí. Deus é culpado ou não? Já antes de entrarmos nesse assunto que já está pegando fogo aqui, nossa. Nós estamos aqui, ó, está frio hoje. Hoje está frio. E nós estamos suando de tanto calor, do calor do Espírito Santo. Já querendo fazer um convite para você, já se inscrever aqui no canal, já deixar o seu like, deixe seu comentário, escreva de onde você está assistindo esse vídeo, compartilhe esse vídeo com a sua amiga, sua mãe, seu irmão, primo, marido, alguém que você sabe que talvez esteja em alguma dificuldade e precise desse direcionamento espiritual. Amém. Vamos acompanhar então aqui e que o Senhor nos dirija e fale com você aí do outro lado. Amém? Amém. Vamos começar pelo início. Quantas vezes nós colocamos Deus num lugar de julgamento? Muitas vezes a gente vai na igreja, a gente canta louvores, né? Que falam da grandeza do Senhor. E lá na igreja a gente ergue as mãos e a gente chora, a gente faz tudo aquilo. E se a gente tivesse ideia que a gente está diante de um rei, de uma majestade superior ao universo, a gente teria mais respeito quando a gente sai de dentro da igreja. Porque enquanto você está dentro da igreja é muito fácil você adorar, é muito fácil você entonar louvores, né, na emoção. Mas a prática disso fora é que é difícil. Porque vamos falar a verdade, né? Somos adultos, temos família, responsabilidade com trabalho, casa, marido, filhos. E muitas vezes essas responsabilidades, no meio disso tudo vai acontecer uma coisa ruim. Pode ser que aconteça alguma coisa ruim com o seu filho. Pode ser que aconteça alguma coisa ruim com a sua vida financeira, com o seu casamento. A gente não sabe, a gente tem desafios diários, né? E aí quando vem o primeiro desafio, a gente já fala assim, por que o Senhor deixou isso acontecer comigo? Né? A gente tem essa tendência a se inclinar a culpar a Deus e tirar dele a majestade. E aí, assim, ó, quando você tira esse lugar de Deus, você tira também aquilo que você diz que tem, que você entona às vezes nos louvores na igreja, que é a confiança. Eu confio em ti, Deus. Aí, confia mesmo? Até não ter o primeiro percalço no caminho, né? Aconteceu a primeira dificuldade, não, porque Deus está me castigando, né? Tira totalmente a confiança no Senhor e muitas vezes, gente, 99,99% das vezes, Deus não tem nada a ver com a história, a culpa é toda nossa. Porque quantas vezes Deus, você faz assim, né? Eu não sei, eu acordo de manhã, eu arrumo minha cama, eu falo com o Senhor. Já me corrigi muitas vezes de acordar e ir primeiramente para o celular. Então hoje eu tô tentando pegar esse hábito de não olhar o celular, porque você vai ver a hora, você já vê as mensagens, você já vê o Instagram, já perde-se um tempo ali que você poderia estar gastando com o teu joelho no chão, né? Lembrando que a oração é um acesso direto a Deus, né?
E aí quantas vezes você acha tantos lugares para outras coisas e esquece de Deus? E aí na oração, no teu secreto, Deus vai te mostrando durante a semana, os dias, ó, se você for por esse caminho, eu não tô lá. Mas você quer. E você quer muito aquilo. Mas Deus está te dizendo, ó, você vai se perder. Eu não tô com você nisso. E você está insistindo. Mas qualquer coisa que você veja, que pode ser Deus, você se entrega. E às vezes Deus não tá naquilo. Deus não vai deixar, não vai permitir que você avance se ele não estiver naquilo com você. Desde que você tenha uma vida com Deus, intimidade com Deus. Aí você vai e toma a atitude. Aí depois fica, por que isso aconteceu? Por que o Senhor deixou? Ele não te falou lá atrás que não era para você ir? Então peraí, agora o culpado é Deus? Porque a gente culpa sempre Deus pelas coisas ruins, mas a gente está vivendo uma humanidade que as pessoas têm cada vez menos escolhido a Deus. A gente está vivendo uma humanidade que as pessoas cada vez menos querem Deus. Elas querem deuses que glorifiquem o seu ego, que deem riquezas materiais, né? Coisas momentâneas que não são eternas. E daí as pessoas querem isso, né? Os valores, os princípios, tudo tem se perdido. E Deus você tem coragem de dizer que a culpa é de Deus quando você está participando de algo que ele não está ali? Se a gente for para a palavra, a gente tem tantos exemplos disso, né? Começando com quem? Tantos, com Adão e Eva, no início, né? Lá no início. Porque Deus deixou a árvore lá e eu não resisti. Qual era a única orientação que Deus fez para Adão e Eva? Não como no fruto da árvore tal. Não, e olha só, Deus fez a Eva para Adão. E quando ele vai colocar a culpa do que eles comeram o fruto, ele falou, a mulher que tu me deste. Tipo assim, o presente que você me deu é que me desvirtuou aquilo que você me deu. E quantas vezes a gente se desvirtua mesmo da presença de Deus, porque Deus deu aquilo que ele te deu algo, né? E aí é muito fácil você colocar a culpa no que Deus te deu e colocar a culpa em Deus. Mas você não vê que você também foi fraco e errou. E eu tava conversando com meu marido essa semana, né? É tão fácil a gente colocar a culpa em Deus quando algo ruim acontece conosco, mas é tão difícil às vezes você olhar, não, mas aconteceu algo ruim hoje, aconteceu algo ruim hoje. Nossa, mas eu levantei de manhã, minha família tá bem, ninguém tá no hospital, eu tenho comida em casa, todos os outros dias foram bons, o Senhor tá cumprindo a promessa, enfim, tem tanta coisa que o Senhor faz, e a gente, na primeira oportunidade, a gente coloca a culpa nele. E ele não é o culpado. A culpa são das nossas escolhas. Aí entra o livre-arbítrio, né? Deus, ele não vai te obrigar a amar ele. Não. Muito menos vai obrigar você a fazer as coisas para ele. Ele vai te dar aqui, ó, tem essa e essa opção. Nessa eu estou, não, essa eu não estou. Qual você quer? Eu quero essa, então você pode ir, mas eu não vou estar lá. Essa que eu vou estar, então vem comigo que eu vou te abençoar aqui. E a gente pode ver, né, não por coincidência, mas está aberto aqui em Gênesis, a minha Bíblia, e está justamente onde Deus chama Abraão, faz promessas para ele, mas ele fala para Abraão que é para ele pegar a esposa, os filhos e sair. E ele leva quem? Ló com ele. Então, Deus não falou que era para ele levar alguém. E aí isso teve um atraso na bênção dele. Então as maldições que aconteceram, as dificuldades que ele passou, Jonas, né? Deus falou, vai para Nínive. Não, ele quis ir para outro lugar. Ele pegou um barco, pegou não sei o que lá, caiu na boca da baleia. Quando ele tava lá, ele disse, pede para Deus tirar a vida dele, né? Por o que estava acontecendo com ele. Mas espera aí, antes não teve um aviso, não teve um alerta, né? Então as dificuldades que a gente passa, muitas das vezes elas são consequências das escolhas que nós estamos fazendo. Às vezes sim, a gente vai passar por algumas tribulações, a palavra fala isso, que a gente vai, no mundo tereis aflições, né? O Senhor já nos orienta sobre isso. Mas não significa que Ele vai nos deixar no meio das aflições, Ele vai estar conosco, Ele sabe o que vai acontecer e Ele vai estar conosco no meio delas. Deus tem tanta misericórdia que apesar, a gente falou aqui agora, né, de Abraão, falamos de Jonas, apesar de eles terem se desviado do caminho inicial proposto pelo Senhor, o Senhor esteve com eles, o Senhor livrou eles, né?
E ainda assim fez eles chegarem na promessa que o Senhor tinha para cada um deles. Mas por que demorou? Por que teve tribulação? Porque eles atrasaram por não obedecerem, pelas escolhas que eles tiveram. A gente fala isso todo vídeo, mas é que é muito... Eu acho que é muito parecido com o que a gente vive hoje. É a questão do povo de Israel quando eles saem do Egito. No meio do caminho, eles falam que eles prefiram ter morrido, porque Deus não nos matou lá no Egito ainda. Então eles preferiram a morte do que viver as promessas do Senhor. Não entraram na terra prometida. Eles viram, mas não entraram. Por quê? Porque murmuraram, porque reclamaram, porque não confiaram, porque culparam Deus. Aí a culpa era de Deus? Não, Deus tinha um plano maravilhoso para eles. Era 40 dias no deserto, com uma terra maravilhosa à frente deles. Passaram o quê? 40 anos. E sabe o que é engraçado? Ó, que a gente pode fazer um próximo vídeo, você falando disso, né? Como saber e viver os planos e sonhos de Deus, né? Porque às vezes você deve estar se perguntando, nossa, estão falando, parece tão fácil, mas como é que a gente ouve quando Deus está falando sim ou está falando não, né? Acontece muito isso. Eu acho que Deus tem, de acordo com a particularidade que você tem com Deus e da vida que você tem com Deus, Deus vai tratar você de uma forma, né? E é muito peculiar. Eu falava para a Rayara que Deus sempre me surpreende muito, porque nós somos extremamente lógicos nas coisas. Deus, ele foge à nossa lógica. Eu tive uma semana que eu fiz um jejum e eu pedia muito para Deus me mostrar aquilo que o mal que está escondido, porque muitas vezes você não vê o mal que está escondido, né? Mas o Senhor, ele sabe de todas as coisas. Então, muitas vezes, lugares que você não vai acessar, o Senhor vai estar lá. E vai saber que estão falando de você, né? Então, eu queria assim, Deus me mostra, porque eu estava passando por algumas situações, eu falei, Deus, mostra pro teu povo essa a sujeira, a mentira, enfim. E a minha oração era sobre isso, era sobre João 10:10, não há nada em oculto que não venha a ser revelado. E aí Deus revelou, mas Deus não revelou da forma que eu queria. E foi uma semana que Deus revelou o amor dele por mim. Porque foi numa semana que Deus trouxe muitas pessoas que fazem e fizeram parte da minha vida, trazendo para mim até a minha pessoa, assim, uma semana encontrando com pessoas que eu não via há muito tempo. E uma semana que as pessoas vinham até mim, ou Instagram, ou WhatsApp, ou cruzava com elas mesmo, ou pessoas do dia a dia que falavam assim, de quanto me viam como uma pessoa de Deus, e viam Deus na minha vida. Então Deus me surpreendeu, Ele não revelou o que eu queria, que era a maldade, Ele me revelou o amor dele. Então, muitas vezes Deus vai revelar as coisas para você de uma forma que não é tão óbvia quanto você imagina. Então, assim, se eu disser para você que tem um manual de instrução para dizer é assim, assim, assado, eu vou estar mentindo, porque para mim foi assim. Mas se a Rayara for conversar com o Senhor, Ele vai responder ela de outra forma. Geralmente, como que Deus responde suas orações? Normalmente Ele me revela em sonhos. Ó, tá vendo? Amiga, muito em sonhos. Sempre foi. Muito antes de eu ser cristã, eu já falava com Deus, mas não com o entendimento que eu tenho hoje, né? Mas o Senhor sempre me trouxe muita coisa em sonhos. Só que, claro, não tinha discernimento, não tinha sabedoria para entender, para compreender, né? Então, Ele sempre traz. E mesmo se eu fizer essa oração, porque o Senhor traga, né, o que está em oculto, muitas vezes Ele vai me revelar em sonho, outras vezes vai trazer à tona, a gente vai ver a atitude das outras pessoas ali, enfim, de alguma situação específica. Mas é porque cada um tem a sua forma de conversar com Deus, o Senhor tem a sua forma de se revelar para nós. Mas uma coisa que a gente nunca pode, tu falou isso no vídeo passado, Deus tem que estar num lugar no nosso coração que nada tire Ele dali. Então não é uma dificuldade, não é uma tempestade, não é uma situação, não é uma troca, porque eu confio em Deus. Nossa, mas eu acho que essa flor aqui, ela pode me dar uma segurança também, então eu também me apego a ela, Não, é Deus. É que muitas vezes a gente se apega com outras coisas e mais uma vez a gente anula o poder de Deus, né? Se, por exemplo, Deus me deu uma flor, eu falo, nossa, aquela flor ali, aonde eu vou levar ela é minha flor, ela é minha flor. Vira um amuleto, né? E aí você fica numa flor e esquece da presença.
né? Esquece do que ela representa algo, mas ela é só uma representação, porque o que você precisa mesmo está em Deus, não está na flor. Ela só representou o poder de Deus. O poder de Deus. Então a gente não pode trocar, inverter, né, os valores. E se a gente for para a palavra, nessa questão das trocas, de tirar Deus e colocar outra coisa no lugar, se vocês lerem 1 Samuel, ele conta a história de Samuel, de Ana antes de engravidar, enfim, da luta que o povo de Israel teve com os filisteus, dos filhos de Eli, como eles se corromperam, né, que eles eram os responsáveis pelo tabernáculo, pelas ofertas, enfim. Mas tem um momento específico em que o povo filisteu, eles queriam muito a Arca da Aliança, que estava dentro do tabernáculo. Porque para eles sabiam, né, que o povo de Israel cultuava ao nosso Deus. Eles cultuavam a Dagon, a Baal, a outros deuses. Só que eles acreditavam que se eles retirassem a Arca da Aliança dali, do tabernáculo, o povo de Israel, ele perderia o poder e eles não conseguiriam mais lutar. E eles conseguiriam tomar as terras novamente, que um dia o povo de Israel tomou deles. Quando Deus mandou, quando Deus estava com eles, eles foram lá e conquistaram, né, Canaã e todas as terras ali ao redor, Siló e tudo mais. Mas porque foi uma ordem do Senhor, Deus estava com ele naquele momento. Quando entra a corrupção dentro do povo, dos sacerdotes, dentro dos levitas, que eram os responsáveis por cuidar do tabernáculo, das ofertas, Deus avisa Eli, que era o juiz da época, nessa época não tinha rei ainda, né? Eli era responsável, foi escolhido juiz por Deus para julgar as causas, né? Julgar as ofertas, as causas que vinham até ele, com base no que o Senhor fosse orientar. Só que os filhos de Eli começaram a se corromper. Então começou a entrar a avareza, a ganância, eles começaram a roubar do povo. E os filisteus acreditavam que todo o poder de Israel estava na Arca da Aliança. Os próprios israelitas acreditavam que Deus só habitava na Arca da Aliança. Eram poucos que acreditavam que Deus estava com quem estivesse com Deus. Então eles acabavam colocando Deus numa caixinha. A arca era grande, né? Mas como se fosse numa caixinha assim, sabe? Não, Deus está aqui dentro. Deus só pode estar aqui. Se eu vir aqui e fizer uma oferta para esse copo de água, Deus vai me abençoar. Eu não posso orar na minha casa, não, eu tenho que ir lá. Naquela época era o costume, né? Ainda não tinha o Espírito Santo como nós temos hoje. Só que, se vocês forem ler ali, enfim, passa ali um tempo, os filisteus eles entram em guerra com os israelitas. Israel perde a primeira batalha, porque Deus já não estava com eles. Deus havia falado para Eli que ele não estaria com eles por conta da corrupção que tinha entrado. Ele estava honrando mais aos filhos do que a Deus. Deus falou isso para ele, Deus avisou, mas ele escolheu o quê? Continuar honrando os filhos. As maldições que vieram depois não foi uma praga de Deus, não foi um castigo de Deus, foi a escolha. Nossa. Ele escolheu não honrar a Deus e continuar honrando os filhos. A idolatria. A inversão de papéis. Gente, vocês conseguem imaginar que ele era escolhido por Deus para ser o juiz daquele povo. Meu Deus. E ao invés dele ser obediente ao Senhor, custe o que custasse, porque sim, havia um preço, né? Ele escolheu honrar os filhos. Meu Deus. Meu Deus. E quantas vezes a gente faz isso? Ah, nossa, mas como? Gente, a gente faz isso. A gente pode estar idolatrando a nossa casa, nosso marido, os nossos filhos, nosso trabalho, as bênçãos que o Senhor tem, ao invés de ser obediente e fazer aquilo que o Senhor está pedindo. Mas, em resumo, os filisteus entram em batalha de novo com eles uns dias depois e pedem para... Aí os israelitas conversam com Eli para levar a Arca da Aliança para o meio da batalha. Porque eles acreditavam que se os soldados vissem, os soldados de Israel, vissem a arca, saberiam assim que Deus estava com eles e iriam ganhar a batalha. Só que isso tudo era um plano dos filisteus e o que eles fazem? Eles roubam a arca. E quando o pessoal que estava lá em Siló, né, os familiares deles, uma nora inclusive de Eli, soube
que a arca tinha sido roubada, tinha sido tirada do tabernáculo e roubada pelos filisteus, ela fala algo que nos dá a entender algo que a gente faz isso muitas vezes. E o que eu vou falar para vocês agora está em 1 Samuel, no capítulo 9, no final do versículo 22. E ela fala assim, ó. No 21 fala que a arca de Deus havia sido tomada e por causa do seu sogro e do seu marido que tinham falecido, né? Ela falou assim: foi-se a glória de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Em quem eles confiavam? Em Deus ou na arca? A gente tinha colocado toda a confiança na arca. A arca, ao invés de ser um lugar de habitação do Senhor, passou a ser um amuleto. Meu Deus. E quantas vezes a gente faz isso? Ah, não, mas eu não tenho nenhum amuleto, eu não uso nada, eu não uso um cristal, eu não uso uma pedra, eu não uso não sei o quê. Mas quantas vezes você é o teu próprio amuleto? Quantas vezes a gente nos colocamos com amuleto, nossa família com amuleto, ministério com amuleto. Um pastor, uma pastora, uma amiga, um animalzinho de estimação. Quantas coisas, quantas vezes colocamos outras coisas no lugar de Deus? Porque se a gente for parar para pensar, se eu, ao invés de buscar o Senhor, de ouvir o que Ele tem para me dizer, eu vou buscar só no pastor, eu vou buscar só no meu intelecto, eu vou buscar só com uma pessoa, com um amigo, marido, enfim. Eu já estou dizendo para Deus, olha Deus, eu sei que tu pode fazer, só que assim, eu prefiro dar o meu jeitinho aqui. Mas o Senhor está falando, tá ali esperando, mas filho, eu quero te falar, eu quero te direcionar, eu quero ter essa intimidade com você. Não, mas se tu for por ali, eu não vou estar nesse negócio. Eu não vou, porque não é Ele quer que nós sejamos dependentes dEle. A glória toda é para Ele. Então, se a gente age com a força do nosso braço, quando o povo de Israel saiu do Egito, quando eles viram a terra prometida, quantas vezes eles, não vamos ir porque tem gigantes, é difícil e tal, beleza. Aí dali um tempo, eles murmuram de novo, aí o Senhor manda eles invadirem e eles não vão. Não, porque a gente não vai, murmuram, e Deus já queria exterminar todos e Moisés intercedendo, né? Não, Senhor, deixa eles ali, tenha misericórdia deles. Ainda bem que a gente tem intercessores. Ainda bem, se você não tem um intercessor, acha um amigo de fé e tenha um intercessor na sua vida. Mas chega uma hora em que Deus se ira, porque eles não paravam de murmurar e de não obedecer. E tem uma passagem, né, se vocês lerem ali a parte de Levítico, Números, Deuteronômio, vocês vão ler tudo isso. Em que eles falam, não, então nós vamos. Aí montam ali uma equipe de guerra para ir, e o Senhor já avisa Moisés, eu não vou com eles. Diga para eles não ir, porque eu não vou estar com eles. Moisés avisa eles, não, a gente vai, o Senhor vai estar assim. Eles vão e todos morrem. O Senhor já tinha falado que não era para ir. Então tem lugares que o Senhor já falou para você, não é para você. Acabou o teu tempo, sai daí, chega. Tem pessoas que o Senhor já tirou da tua vida. Tem lugares que o Senhor já decretou uma data para término e você quer continuar. Se você continuar, saiba que o que acontecer a partir dali é consequência tua, porque Deus não vai mais estar nesse negócio. Foi assim, a gente abre assim a Bíblia inteira em várias passagens. Quando Deus determina, até aqui eu estou contigo, daqui para cá eu não estou, o que acontecer depois é consequência das tuas escolhas. Não adianta a gente culpar Deus por aquilo que nós escolhemos fazer de errado. Então, depois de uma palavra dessa, de uma reflexão tão, meu Deus, profunda, que você hoje comece a colocar a sua fé de forma genuína aos pés da cruz. Que você não troque o lugar de Deus, não faça de outras coisas amuleto. Amém. E entenda que o teu lugar é de joelhos dobrados, oração, entrega verdadeira ao Senhor e não o culpe se você tomar decisões das quais Ele não pediu para você fazer. Deixe sempre o Senhor à frente. Dê lugar para Ele falar com você. E você também dê espaço para você poder ouvi-lo. É importante, né? Que Deus quer falar, mas se a gente não dá espaço para eu ouvir... É que às vezes a gente quer assim, ó. Ai, eu queria tanto aquele copo com água. Tô com uma sede.
Aí Deus vem e faz assim, ó. O senhor derrubou? Eu vou lá pegar mais, né? É o costume que a gente tem de dar o nosso jeitinho, né? A Deus, talvez Deus se enganou, né? Ele quer que eu viva isso. É ele ou é você, né? E pra gente encerrar, quero deixar uma passagem aqui para vocês que está em Gálatas, no capítulo 6, do versículo 7 ao 10. Não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se nós não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Agora eu lembrei de uma coisa, vou usar o meu telefone para mostrar para vocês aqui. Essa semana, no culto, o pastor pregou sobre os 4 P's do cristão. Aí a gente ficou pensando, 4 P's do cristão, eu achei muito interessante. Vou mostrar para vocês aqui, deixa eu me achar, porque eu anotei aqui. Quais são os 4 P's do cristão? A persistência, o preparo, a proximidade e a proclamação. Deus procura pessoas persistentes em sua obra, pessoas que estão dispostas a estarem preparadas para levar a palavra, pessoas que querem ter proximidade não só com Ele, como com os irmãos, e as pessoas que vão proclamar sua palavra para o próximo. Viva os 4 P's. Que sejamos realmente instrumentos do Senhor, filhos obedientes, que como a gente falou aqui, o que a gente colher, a gente vai plantar. Não tem como eu colher o mal e querer plantar o mal e querer colher o bem. Então você também é responsável por aquilo que você está colhendo. Se Deus pediu para você plantar abobrinha, não planta chuchu, planta abobrinha. A tua colheita vai ser farta, Deus vai prosperar você, não estou falando financeiramente, tá? Mas com saúde, com disposição, com entendimento da palavra, com o ID que Deus quer que a gente tenha, que a gente faça. Mas você precisa estar na obediência, estar nesses 4 P's, né? E entender que Deus ele não quer castigar você, Ele não quer te colocar numa situação difícil. Ele quer que você viva as promessas que Ele tem para a sua vida. Mas são os planos dele, não são os teus. Essa papo de, desculpa, mas é que veio agora, eu vou falar. Vou falar. Que a gente escuta muito, né? Os teus planos não serão frustrados porque Deus está com você. Que os nossos planos sejam frustrados. Que não sejam frustrados os planos do Senhor sobre a nossa vida. Porque a Bíblia inteira, a gente tem aqui, várias pessoas que tem as histórias que quando o desejo delas, os planos delas foram colocados em ação, eles foram frustrados. Mas quando foi o Senhor, quando eram os planos do Senhor, todos tiveram êxito. Então esteja na obediência. A culpa não é de Deus. Seja você um filho mais obediente, um filho que ouve e busca o Senhor a todo tempo. Em nome de Jesus. Um beijo, meu povo querido. Deus abençoe. E até daqui 15 dias. Até daqui 15 dias. Conte as horas, os minutos, segundos e os dias. Esperamos vocês. Beijo. Até lá. Beijo.